Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. No ar com vocês, Ponderando com Caju, o seu canal de economia, gestão e finanças pessoais. Meus caros, eu já vou pedindo de antemão que por favor deem os seus gostei e inscrevam-se no canal. Hoje, meus queridos, nós vamos tratar de um tema importantíssimo chamado a valorização do salário mínimo. Esse tema ele é de uma relevância a toda a prova, porque ele é vital para a sobrevivência das famílias e, por consequência, do crescimento econômico do país. Porque quanto mais as famílias puderem comprar, mais um país vai poder crescer. De quem vende são as empresas. Esse raciocínio eu já falei, não foi uma vez que eu já falei, mas eu torno a repetir, porque ele é um fundamento do crescimento econômico de qualquer país do mundo. Muito bem. Hoje, esse tema a respeito do qual nós vamos falar, nós vamos precisar lidar com dois medidores de inflação. Esses medidores são, que vocês já ouviram na televisão, o IPCA e o INPC. Os dois são medidos pelo IBGE. Mas o que mais nos interessa é o medidor chamado INPC. Este aqui. Porque o INPC é o indicador que vai ser o responsável pelo reajuste do salário mínimo. É ele que é o mais importante. E nós vamos aqui trabalhar com duas ideias. Primeiro, se o salário mínimo ele for reajustado acima da inflação, os trabalhadores e as famílias vão ter um ganho real. Se o salário mínimo for reajustado igual à inflação, as famílias não ganham e nem perdem. E se o salário mínimo for reajustado abaixo da inflação, as famílias estarão tendo uma perda real de salário. Muito bem. Aqui eu montei um pequeno quadrozinho em que eu começo com a data de 1994. Essa data é muito importante porque é aqui que começa o Plano Real. Antes do Plano Real, houve aquele período de inflação extraordinária, chamada de inflação inercial, que somente os mais velhos conheceram. A geração mais moça, que hoje tem seus 20 anos, seus 20 e poucos anos, não conheceu esse período. Então, por isso que 1994 é o ponto de partida. Nesta época, o salário mínimo, o valor dele era R$ 70. O medidor já era o INPC. Se o salário mínimo fosse reajustado apenas pelo INPC, no final aqui em 2019, ele teria que estar em R$ 432,42 pelo INPC. O IPCA dá um valor menor ainda. Bem, o salário mínimo ele estava em 70 e hoje ele está em quanto? R$ 998. Então quer dizer que ele foi reajustado acima da inflação e teve, portanto, ganhos reais. Como é que a gente pode verificar isso? Então, só observe. O INPC ele teve um aumento de 517%. E o salário mínimo teve um aumento de 1.325%. Então aqui a gente já vê que o salário mínimo ele ganhou do INPC. E como é que a gente pode fazer um outro comparativo que é muito importante? Um comparativo que é feito com a chamada cesta básica. A cesta básica que estamos nos referindo aqui é a cesta básica oficial e não a cesta básica que se compra em supermercado. Um dia eu farei um vídeo especialmente sobre isso, sobre cesta básica. Mas agora não é o momento. Em 1994, uma cesta básica
tinha o valor de R$ 80,70. Então quer dizer que o salário mínimo não comprava sequer a cesta básica. Hoje, em 2019, a mesma cesta básica está em R$ 458,80. Mas o salário mínimo, observem, é de 998. Então, esse salário mínimo de R$ 998, ele consegue comprar, na verdade, quase, ou melhor dizendo, quase não, duas cestas básicas e mais um resíduozinho, ou 117%, ou então 2,17 vezes. Por que isso aconteceu? Porque nesse período houve uma valorização mais intensa desse salário mínimo, especialmente do ano de 2003 em diante. Esse foi o período em que essa valorização foi muito mais intensa. E isso é importantíssimo, por quê? Porque é com esse salário mínimo que as famílias vão poder comprar. E ele tem um peso fundamental nos aposentados, nas aposentadorias. Porque 82%, mais ou menos, das aposentadorias pagas, elas vão até 2 salários mínimos. Então, quer dizer, o salário mínimo é vital, inclusive para os aposentados. Porém, estas regras foram alteradas a partir de 2020. Agora, o nosso salário mínimo, ele foi para R$ 1.039. Porém, hoje saiu o número do INPC. O número do INPC, que é esse medidor aqui, foi de 4,48%. Então quer dizer que o nosso salário mínimo devia estar em 1.043. Então está havendo uma pequena perda. Espero que haja um pouco de bom senso e esse número seja revisto. Esse 1.039, para que ele pule para 1.043. Porque o salário mínimo é decisivo no consumo e é isso que vai fazer com que se possa ter uma perspectiva melhor. Do contrário, nem isso vai existir. E como eu disse, o crescimento econômico, ele, nesses últimos tempos, ele esteve muito baseado em mercado interno. E esse mercado interno, o salário mínimo é decisivo, tanto para os que estão em atividade, quanto para os aposentados. E, inclusive, o governo Temer respeitou essa regra antiga de valorização do salário mínimo. Se vocês observarem, essa diferença aqui, entre os 432,42 e os 998, é uma valorização. Agora, isso está sendo tirado. Se essa valorização for tirada, será muito difícil nós termos um período de crescimento. Nós vamos conviver com taxas ínfimas ou o país vai ficar parado. Meus queridos e minhas queridas, esse é o meu breve estudo que eu estou passando para vocês e a nossa conversa ela vai se encerrar por esses instantes e, por favor, vocês fiquem no aguardo, porque dentro de uma semana nós teremos um próximo vídeo. Sejam muito bem-vindos. Boa noite.